Bom dia a todos, alguns poucos presentes e aqueles que estão à distância eletronicamente. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre pornografia. Então eu quero agradecer ao pastor, ele está fazendo um trabalho de grande dedicação toda essa época. É difícil fazer tudo isso eletronicamente. Tem uma série de outras capacitações, né? E ele tem feito um trabalho heróico realmente. Agradecer o pessoal do som, agora é som e imagem, né? Não é mais só som. Som já era um trabalho tremendo, agora é som e imagem, muito mais difícil. E sem eles nós não temos condição de fazer isso. Pornografia é o estudo de hoje. Então, eu quero mostrar a revista para vocês. Olha, essa é a revista. A revista O que é isso? Parte 4. Temas contemporâneos à luz da Escritura. E hoje a aula é número 5. São 14 aulas. Hoje a aula é 5. O que é pornografia? Né? Então tá, o título a gente fala em 2 minutos. Só que pornografia é um assunto de imersão, é muito longo, muito extenso. Envolve uma série enorme de facetas. Eu gostaria de pedir os 5 primeiros slides, se pode passar na sequência, um por vez, nós vamos comentando um a um. O primeiro slide, ele é a leitura da revista, que está em 1 João 2, 15 e 17. Só para dar maior dinâmica, eu já trouxe escritos os versículos todos que nós vamos ler. Então, vocês não precisam, quem quiser pode, lógico, mas não há necessidade de abrir a Bíblia em cada versículo. Essa tradução que eu estou usando hoje é a NAA, Nova Almeida Atualizada, é uma versão que eles começaram a fazer em 2011, 2012, concluíram recentemente. É na linguagem de hoje, mas tem uma certa, digamos assim, elaboração no português, tá? É para compreensão, porém não é um português assim. Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu trouxe um outro versículo que eu queria ler com vocês, que é o espírito que nós devemos ter, o espírito que nós devemos ter na mente ao estudarmos pornografia, que está em Lucas 9, 18 a 20. E aconteceu o quê? Enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem Jesus perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Por que eu trouxe isso? Porque é fundamental o testemunho, isso é testemunho. Jesus estava questionando o que se dizia dele, por um lado, e depois especificamente ele quis saber daqueles que estavam próximos dele e aprendendo dele, né? E aprendendo dele.
e Pedro fala o Cristo de Deus, quer dizer, o Salvador mandado por Deus, né? Então, vejam a nossa responsabilidade em darmos testemunho. É com essa ideia que nós partimos para o estudo de pornografia. Enquanto nós cristãos permanecemos em silêncio, Satanás continuará obtendo um número expressivo de vitórias. Em nossa sociedade, em nossas igrejas, nas vidas de nossas esposas, filhos e amigos, está na hora dos homens recobrarem a voz, de ouvirem a Deus e de falarem, né? Isso é quase um apelo, e essa mensagem é muito boa, porque nós não podemos ser inibidos pelo mundo de falarmos em quem cremos e em tudo aquilo que aquele em quem cremos manda que nós façamos, né? E evitemos de fazer tantas outras coisas, né? Então é o prefácio tirado do livro O Silêncio de Adão. Entrando agora na pornografia, a Bíblia nos conta a história de Sansão. Falar pornografia não tem na Bíblia? Tem. A Bíblia nos conta a história de Sansão, visitando prostitutas e tendo um relacionamento com Dalila. A fraqueza e a luxúria o levaram do seu comprometimento espiritual, sua força, seus olhos e sua liberdade. Mas não é só Sansão. Por exemplo, o poder destrutivo do pecado sexual é muito bem contado na história de quem? Na palavra de Deus, na história de Davi, né? Não podemos esquecer disso. Davi era um homem especial para Deus, mas ele era pecador como nós, né? Bem contado na história de Davi o pecado sexual, cujo caso amoroso com Batseba acentuou o seu declínio e fez com que mandasse matar Urias, o marido daquela a quem ele queria, né? Isso tem a ver com pornografia, porque olhar a outra pessoa tomando banho é pornográfico, sim. Nós não temos medo, por isso que eu trouxe aquela introdução do livro Silêncio de Adão. Não temos que ter medo de falar, de denunciar, de dizer aquilo que acreditamos e cremos. Muito bem, então. O que é pornografia? É o título da aula, o que é pornografia. Então, pornografia é pornel mais grafos, que significa pornel, corromper, praticar imoralidade, escrever sobre imoralidade, sobre impureza sexual. Qualquer material que contenha conteúdo sexual explícito, escrito ou gráfico, representado por imagens ou por imagens com motion, né? Com movimento, que são os vídeos, isso tudo é pornografia. Um outro nome, o homem sempre dá um eufemismo assim, né? Um nome mais suave, que seria material adulto ou conteúdo adulto, né? Então, a Bíblia usa eufemismo. Por que a Bíblia usa eufemismo quando fala de pornografia? Isso. Agora, se quiser desligar, tirar o slide, depois nós colocamos de novo, ao final de cada subcapítulo, a gente tem novos. Eu te aviso, viu, Alexandre? Então, a Bíblia usa eufemismo. Por quê? Para que o leitor não ponha a sua imaginação em órgãos sexuais, porque nós temos hormônios. E a Bíblia, muito bem, nos dada pelo Criador, né, sabe muito bem disso. Então, por exemplo, em Levítico 18, a Bíblia fala assim: não descobrirás a nudez dessa pessoa. Em Êxodo 28, 42, a palavra fala: não fique exposta a pele nua. Em Deuteronômio 23, 1, fala em membro viril. Deuteronômio 28, entre os pés, referindo-se aos órgãos sexuais. 1 Coríntios 12, 23, parte indecorosa. Então a Bíblia se refere com certos eufemismos.
Há muitas palavras que não tem na Bíblia, porque os que defendem a pornografia de uma maneira ou de outra, inclusive no meio cristão, falam, mas a palavra não tem na Bíblia. E, realmente, pornografia não está na Bíblia. Mas o entendimento da palavra de Deus, ele deve ser regrado pelo bom senso e pela coerência de capa a capa da palavra. Então, porneia no Novo Testamento, por exemplo, está presente nós já falamos do Antigo Testamento, tem pornografia lá, tem exemplos, falamos de Sansão e de Davi. No Novo Testamento, nós temos as palavras que contêm pornografia no significado, que é fornicação, incesto, relações ilícitas, imoralidade, impureza, adultério, homossexualismo, obra da carne, coração corrompido, tudo isso está relacionado. No meio cristão, nós estamos imunes a isso? Não, de forma nenhuma, né? Por isso que é bem pertinente o estudo da revista. Um pastor relatou que ele, quando deixou a igreja aos 17 anos, criado na igreja, aos 17 anos deixou a igreja, ele viveu até os 22 anos, quando retornou, perdido em pornografia nesses anos todos. E ele deu um depoimento, ele diz que depois que retornou, por vários anos ele lutou contra a pornografia, né, na sua vida. Então é um embate realmente, a pornografia é um embate. Por quê? Porque nudez e comportamento sensualizado provocam a excitação, né? Daí tem alguns que falam assim, olha, eu sou cristão, mas o meu hormônio não se converte. Está errado isso. E a gente traz aqui o ensinamento de Jesus Cristo a Nicodemos em João 3. Né? Quando Jesus respondeu a ele, disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Daí disse Nicodemos, pensou que era literalmente nascer, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ao que Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nascer da água não quer dizer batismo. Nascer da água, quem é a água viva? É Cristo, né? E nascer do Espírito, que é Cristo Jesus, quando nós cremos e recebemos o Espírito Santo, né? Então, Jesus termina dizendo, não te maravilhes de ter dito, e fala de novo, necessário vos é nascer de novo. Então, nós que cremos em Cristo Jesus, temos que sempre lembrar disso. Será que somos nascidos de novo? Né? Está com algum estímulo, alguma coisa? Não dá para nascer e deixar os hormônios velhos. Nós temos que nascer inteiramente de novo. Não existe, nasceu o filho de tal pessoa, nasceu parcialmente. Isso não existe, né? Quando nascemos, nascemos. Quando nos convertemos, nos convertemos. Ainda assim, como o relato do pastor, há lutas. Senão não estaríamos aqui. Nos converteríamos, acabou, né? Nós nos convertemos, nós temos certeza de que vamos para o céu. Essa certeza nos é dada pela palavra de Deus, inúmeras vezes, por Cristo Jesus, somente através dele é que chegamos ao Pai. Essa certeza nós temos, mas o restante é luta permanente, senão Paulo não teria dito tanto sobre isso. E Paulo fala algumas coisas interessantes que nós vamos ver em versículos aqui, alguns dele, mas ele fala do autocontrole que nós devemos ter, né? Nós temos que nos controlar em tudo, né? Inclusive nos hormônios, né? Então, os hormônios têm que ser controlados
Sim, né? Bom, hoje há muito mais acesso à pornografia, há muito mais facilidade à pornografia, por isso que a luta é mais renhida. Antigamente, revista pornográfica era o único meio de pornografia, o principal, e ficava na banca em cima com um plástico, né? E às vezes o jovenzinho que já começa com esse interesse da pornografia aos 10 anos, ainda criança, nem alcançava. E tinha vergonha, isso é bom, de pedir ao rapaz da banca, né? Tinha vergonha de pedir ao rapaz da banca. Às vezes ia na banca só para olhar se tinha revista, né? Isso já lhe satisfazia muitas vezes. E via se não tinha ninguém conhecido quando ele olhava lá para cima para ver se tinha as revistas. E eram todas com um plástico que não transparente. Então não tinha visibilidade. A coisa ficou tão diferente nos últimos 30 anos que hoje, onde você olha, pode ter pornografia. Nós temos pornografia em filmes, vídeos, imagens animadas, computadores, internet. Publicidades tem pornografia, redes sociais, sites específicos de pornografia, né? Então, um autor falou que há milhões de sites de pornografia, e eu digitei sites pornográficos, só para ver esse número, deu 2.200.000, assim, só com uma pesquisa superficial. Se aprofundar, esse número vai muito mais, né? Então, a luta é espiritual, como Paulo fala, né? E a luta é mais renhida ainda, cada vez mais, e assim será cada vez que nos aproximarmos mais do fim dos tempos, né? A pornografia aparece em todas as culturas. Por exemplo, nos templos pagãos cananitas, muitas sacerdotisas pagãs eram prostitutas. Depois nós vamos ver um versículo em Apocalipse, alguns versículos em Apocalipse. Nas obras da Grécia Antiga, muitas esculturas em pedra, com símbolos sexuais, tanto femininos como masculinos. Mais masculinos do que femininos. Parece que eles têm uma fixação a genitália masculina, na Grécia Antiga. Desenhos e esculturas pornográficas também foram encontradas nas ruínas de Pompeia, quando o vulcão Vesúvio, no ano 79 d.C., destruiu a cidade. Restaram anúncios de prostituição, restaram em pedras, em paredes, e pinturas pornográficas. Nas culturas orientais antigas também tem muita pornografia. Por exemplo, a China é rica nisso, a Índia, aquela obra Kama Sutra, que era uma obra de gráficos, de desenhos sexuais. No Japão também tem obras... E no Ocidente, a obra Decamerão é famosa, de Giovanni Boccaccio, manual com gravuras abertamente pornográfica. Tinha grande aceitação na época. Mas o cinema, né? Não falei de cinema, TV a cabo, internet, com inúmeras formas, né? Um CD ou um site, né? Então, hoje está disseminado. Por isso que nós temos que fazer estudo na escola dominical, para combatermos isso, se possível, no mundo, mas com certeza o combate começa dentro de casa, ou seja, na igreja, né? Não dá para termos um pé em duas canoas, não dá, essa dualidade não pode haver no cristão. Ou ele fica nascido de novo, ou ele fica mundano e daí não é, talvez, convertido. Porque não dá para estar em duas canoas, porque Cristo rejeita o mal, o Espírito Santo rejeita o mal, Deus Pai rejeita o mal,
né? Bom, vocês lembram, há uns 2 anos, houve uma discussão sobre nudez artística e pornografia. Vocês lembram disso? No Rio Grande do Sul, me parece que foi, numa exposição artística, patrocinada por um banco, um rapaz deitou nu e houve visitação a ele, né? Vocês lembram? Até uma criança de 9 anos foi e olhou e passou próximo, e houve uma grande discussão sobre o nu artístico. Então, para começo de conversa, pornografia não é arte. Não existe arte pornográfica. Arte é muito mais do que pornografia. Pornografia, ela nos leva aos baixos instintos, que nós temos que combater. E nós combatemos persistentemente quem? O velho homem, né? Então, o velho homem tem atração pornográfica. O velho homem tem um hormônio forte. Mas, ao nascermos de novo, conforme Jesus fala, nós temos que dominar o velho homem, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda nisso. Pornografia infantil é crime. Então, naquela época, ainda que houvesse o argumento de que era um nu artístico, para uma criança de 9 anos é crime. Ela está em formação mental, está em formação corpórea, ela está em formação da sua mente, do seu futuro, do que vai crer, do que vai ser. Não pode, é crime e ponto. Isso não sou eu que digo, é a lei, né? No entanto, a maioria dos consumidores de pornografia começa aos 10 anos de idade. Isso é muito triste. Um levantamento nos Estados Unidos mostrou que a maioria dos consumidores de pornografia, historicamente, são homens. De uns 10 anos para cá, chega a 50% entre os sexos, masculino e feminino. 50-50, né? Então, as mulheres se incorporaram. Outra pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil não tem pesquisa sobre isso. Tem uma de 2002 que eu vou falar, que saiu publicada na revista Eclésia. Alguns lembram da revista Eclésia, circulou uns 10 anos e depois saiu. Nos Estados Unidos, uma pesquisa revelou que 50% a 60% dos homens evangélicos estão afetados por alguma coisa relacionada à pornografia, inclusive os casados. Isso que é terrível, porque o casamento forma a família, é a célula, né? É lá que o maligno atua. O maligno gosta da criança, do jovem e do jovem casal, para tentar destruir, né? No Brasil, acredita-se que a estatística seja semelhante. Alguns supõem que seria mais alto o índice, inclusive, porque o Brasil é um país de clima quente, tá? Clima quente. Em pesquisa de 2002 entre jovens evangélicos nascidos e criados na igreja, essa da revista Eclésia, de 22 denominações, olha que número impressionante, 52% deles já haviam praticado sexo pré-marital. Esses jovens evangélicos, nascidos e criados na igreja. Em 22 denominações a pesquisa abrangeu. Meninos iniciando em geral aos 14 anos e meninas aos 16. Gravíssimo, isso não muda do mundo, né? Não mostrou diferença. E olha só, metade deles mantinha a vida sexualmente ativa com 1 ou 2 parceiros. Vamos ver alguns versículos. Alexandre, por favor, projeta de novo. Agora é 1 João 1,8 que nós vamos ver. 1 João 1,8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, esse versículo é bom,
Porque assim, quando eu dei essa estatística, alguns podem pensar assim, são os pecadores. Esses são pecadores. Como se a pessoa que falasse isso não fosse também. Então é bom ler 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Romanos 7,18, a primeira parte, fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Paulo dizendo, não habita bem nenhum, né? Então nós temos que ser humildes diante das tentações e dos pecados, temos que ser atuantes, mas humildes. Eu li um dia um livro americano que contava a história de uma moça que era professora de escola bíblica dominical, e ela dizia das crianças, mais grave ainda, porque ela fazia uma afirmativa errada. Ela dizia que ela nunca tinha cometido nenhum pecado, né? Então, já vimos em 1 João, né? É mentiroso isso. E ainda em Romanos 19:20, 7, 19 e 20, está escrito assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Por isso que nós temos que, isso é um alerta de Paulo, dizendo o seguinte: seja vigilante quanto ao pecado. Que Jesus falou, né? Quem está em pé, cuide para que não caia, não é? Então, nós podemos cair sim. Alguém aqui diria, eu sou imune e eu não caio? Alguém aqui diria, olha, né? Ninguém disse que diria. Realmente não é possível. Nós temos o risco, mas nós temos que tomar as medidas todas preventivas. E uma das medidas preventivas é justamente estudar, viu, gente? Esse negócio de, não fala de pornografia, não vamos estudar, porque daí eles vão saber, vai incitar. Não, nós temos que estudar justamente para esclarecer. Porque quando nós conhecemos contra o que lutamos, é mais fácil a luta. Já imaginou um paciente com uma infecção, febre alta, você não sabe nem onde é a infecção, que bactéria é que está provocando isso, você não consegue tratar, você não sabe que antibiótico você vai usar e qual órgão do organismo está sendo afetado, né? Então nós temos que conhecer contra o que lutamos, para não cairmos em tentação. Os slides por enquanto pode tirar, vamos continuar então. Consequências da pornografia. Pornografia não é uma coisa isenta de consequências, porque alguns falam, olha aqui, eu curto pornografia, alguns podem dizer assim, eu curto, e dizem, eu curto pornografia, não faço mal a ninguém, eu estou lá no meu quarto, no meu computador, não faço mal a ninguém. Faz sim, aparentemente no início não. Tudo que é ruim, toda tentação ruim, no começo parece coisa boa, coisa tranquila, é light, não faz mal a ninguém, faz sim. Olha, a pornografia aumenta o sexo violento. Está comprovado por estudos americanos e europeus que os indivíduos que praticam, quer dizer, assistem, curtem pornografia, acabam praticando sexo violento. Aumenta a violência contra a mulher, né? Espancamentos e tal. Agora a lei da Maria da Penha é uma coisa excelente, né? Porque controlou esses homens agressivos, né? Contra a mulher. Consegue limitar um pouco, melhorar um pouco, sabendo que vai ter uma penalidade que vai ser séria, realmente. Mas a pornografia está relacionada ao aumento da violência contra a mulher. Mais, aumento de doenças infecciosas. Não só as venéreas, quer dizer, as transmitidas sexualmente, mas também aquelas doenças relacionadas em parte,
né? Como a AIDS e hepatites, vários vírus de hepatite, por exemplo. A pornografia, quando acentuada, aumenta a prática de aborto, né? Ela estimula o sexo irresponsável, pelo menos numa primeira parte dela. Depois ela tem outra consequência, mas ela numa parte inicial, depois nós vamos ver para frente outra coisa que ela provoca, ela aumenta o sexo irresponsável, aumenta a gravidez, aumenta o aborto, né? Aumenta a promiscuidade, isso é indutivo, né? Intuitivo. E aumenta a violência na sociedade de modo geral. Não só o sexo violento, a violência contra a mulher, mas crimes de modo geral, porque de uma maneira ou de outra tem uma tríade aí criminosa, que é pornografia, droga e jogo, né? Pornografia, droga e jogo. E hoje muito disso controlado e explorado pelo crime organizado, né? Na pornografia, a mulher é vítima, ela é explorada, ela é humilhada, algumas trabalham como escravas sexuais. Sabe aquela coisa assim? Chega para uma menina de 16, 17, 18 anos e fala, tem um emprego lá do outro lado do mundo, né? Aquele país é uma beleza, olha, você chega lá, você vai ter emprego, você vai alugar uma kitnet para você morar, é um país bom e tal. Chega lá, é escravidão. É escravidão sexual, obrigada a fazer filmes pornôs, etc, etc. Há muitos relatos sobre isso. Então, a pornografia geralmente está relacionada à falsa promessa de emprego. Nem todos aqueles atores e atrizes estão lá porque querem, muitos estão obrigados a fazer aquilo, né? E a pornografia, ela tem uma equivalência ao cigarro no seguinte sentido. Se você tirar um raio-x, ou mais do que isso, se você olhar o pulmão de um fumante, é característico. Todo pintadinho de manchas pretas, estreladinhas assim. Manchas escuras. Da nicotina especialmente, do tabaco. A pornografia equivale a isso, ela deixa manchas não reais, mas cerebrais, mentais, né? Manchas mentais que não se apagam mais, memórias que não se apagam mais. A pessoa viveu num ambiente de pornografia, assistir pornografia e tal, na infância ou na adolescência, viu muita pornografia, essas coisas ficam para a sua vida adulta. Por isso, ela poderá ter um casamento infeliz, uma prática sexual alterada, talvez violenta e tal. Então, requer o quê? Diagnóstico e tratamento para aliviar isso. E em medicina, a gente tem o seguinte princípio. Melhor é prevenir do que depois tratar. A pornografia se aplica... A pornografia se aplica imensamente isso daí. Melhor prevenir do que tratar. Melhor prevenir do que ter determinadas doenças. Ou a maioria das doenças, se preveníveis, é melhor preveni-las do que tê-las. Mas, em relação à pornografia, isso se aplica exatamente, né? Olha, quem assiste pornografia perde o interesse pelo cônjuge e passa a comparar. Por que perde interesse pelo cônjuge? Passa a comparar o cônjuge com atores e modelos que assiste habitualmente nas cenas e nos filmes pornográficos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Sempre vai em demérito ao cônjuge, porque está comparando com atores, com modelos, e isso causa instabilidade adicional no casamento, sem dúvida nenhuma. Mas, né,
A pornografia abre as portas para o adultério, aguça o desejo e o apetite sexual. Leva a sofrimento para o cônjuge. É igual o viciado em droga, viciado em pornografia. O cônjuge sempre sofre, seja um ou outro, que o seu parceiro está, o seu marido ou esposa está sofrendo, ele sofre junto, né? Por isso é um problema do casal, se forem indivíduos casados. Se um está numa linha de vício pornográfico, é um problema do casal. O cônjuge precisa compreender e ajudar, né? Outra, tira autoridade na educação do filho a esse respeito. Como é que você vai dizer para o filho, olha, não se envolva em pornografia, não assista, tudo isso é bobagem, é muito ruim, é danoso, é prejudicial, vai furtar o seu tempo de estudo, de construção do seu futuro, né? Como é que um pai ou uma mãe vai dizer isso para o seu filho ou filha, se ele próprio está imerso nisso, gente, né? Então, tira a autoridade na educação do filho. Quem mais gosta de tirar a autoridade dos pais? O Satanás. É uma das formas de destruição da família e do futuro. Porque desestabiliza o lar, a família hoje, e compromete aquele jovem de amanhã, que é aquele adolescente hoje, que já está neste caminho, que o pai não tem autoridade para orientar adequadamente, porque o próprio pai pratica. Escraviza o crente. Por quê? O crente que faz isso, que assiste isso, convive com isso, fica com consciência pesada e achando que não tem mais perdão. Quem gosta de escravizar o crente, né? Quem que gosta? Então é o poder do maligno. É uma guerra espiritual e a pornografia está inserida nessa guerra espiritual. Além disso, leva vergonha, porque o crente não vai falar na igreja, gente, eu assisto pornografia 6 horas por dia. Alguém já viu algum crente confessar isso? Mas nós vimos nas estatísticas que há um índice disso, né? Então, o que acontece? Você não tem medo de confessar esse pecado, e você fica inibido. Então, é vergonha, e esta vergonha leva a qual consequência? Falta de transparência. Falta de transparência é muito prejudicial na vida. Se você está no computador, sua esposa entra no quarto, você rapidamente precisa, ou vice-versa, a esposa e o marido entram no quarto, você rapidamente precisa mudar a tela, é falta de transparência. Algum problema existe naquela tela, né? Então, a prática da porneia pode indicar não conversão e falta de salvação verdadeira. Ou perda de salvação para aqueles evangélicos que creem na perda da salvação. Então, se você está praticando porneia, Jesus já disse, precisa nascer de novo. Você não é convertido. Jesus falou para Nicodemos, olha, falta nascer de novo. Tudo isso que você falou é uma beleza. Ah, mas eu faço isso, ó, eu faço 10 coisas boas e só essa ruim. Precisa nascer de novo. Não tem jeito. A pornografia, ela tem uma característica que é o seguinte, é o efeito Coolidge, ou em português seria assim, mais ou menos traduzido como novidade, e é o seguinte, se sabe que o carneiro precisa de mais tempo para cruzar de novo com a mesma ovelha. Nem sabia disso, nesse estudo eu fiquei sabendo. O carneiro ele cruza com a ovelhinha, depois que nasce o filhote e tal, ele leva um tempo maior, estando perto dela, e ela no cio e tudo, para cruzar de novo, né? O que a pornografia faz? A pornografia troca os atores direto. Você pode ver 4, 5 horas de pornografia, dizem os relatos, não repete atores, não repetem atores nenhum, certo? Tá? Então,
essa novidade, se você troca a ovelhinha do carneiro, ele cruza rapidamente. Olha que interessante, né? E o ser humano, ele é atraído pela novidade de novos atores e atrizes nos filmes pornográficos. Então é uma máquina, é uma indústria, é tudo engendrado, não é assim ao acaso. Tudo é conhecendo a psicologia, podíamos chamar isso de psicologia da queda. Por que não, né? Não seria interessante? Sabem bem a psicologia que leva a debacle, a queda, né? E, além disso, são os problemas da pornografia que nós estamos falando, né? Ela se relaciona a sadomasoquismo e pedofilia, né? Então, o praticante disso, ele começa a ficar mais violento, sádico, a práticas sadomasoquistas no sexo, e querer sexo com criança, pedofilia, que a gente vê muito, às vezes, uma vez por mês, cada 2 meses tem, né? A Polícia Federal pegou um monte de gente em muitos lugares do país, todo mundo indo para a averiguação da culpa, né? Então vamos ver agora 2 versículos, Alexandre, por gentileza. Olha, um é um pouco longo, mas nós não vamos lê-lo inteiro, só em parte. Mas aparecendo projetado, vocês não se perderão. Então, é Apocalipse 2, 18 a 29. Olha que interessante essa lição que Jesus nos dá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. E ele dita, né? Jesus Cristo ditou. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique... Bom, daí vamos pular isso, e daí continuando, mais um pouquinho. Veja, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então Jesus chama essa imoralidade, essa prática que a Jezabel leva aos servos do Senhor, ele chama essa prática de coisas profundas de Satanás. Temos que ter consciência disso, né? Isso é pornografia pura, coisas profundas de Satanás, né? Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim, tal. E aqui, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam, Jesus promete uma coisa para aqueles que permanecerem conforme a vontade dele, né? Aquele que faz a minha vontade é meu amigo, e promete outra coisa àqueles que desobedecem à vontade de Deus, né? E o outro versículo nesta fase que é Gálatas. Olha o que Paulo diz em Gálatas. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, para não satisfazer o desejo da carne, tem que viver no Espírito. Daí o hormônio é convertido, sim, né?
Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, para que nós não façamos o que a nossa carne quer. Vamos lembrar dessa parte, que depois tem uma coisa bem interessante sobre Satanás, que eu vou falar mais para frente. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vejam se tudo isso não é pornografia: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, etc, etc. Orgias, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha, agora é uma admoestação grave. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque não é convertido. Não, isso não está relacionado à salvação. Ora, herdar o reino de Deus, se não é salvação, eu não sei o que é. Como disse um pastor, ele comentou o seguinte: eu quero ver se é possível fazer tudo isso e ir para o céu e ser salvo. Não é possível. Não é possível você conviver com imoralidade sexual, impureza, libertinagem, orgias, idolatria, feitiçarias e ir para o céu. Então está claro isso. Não é convertido. Bom, vamos continuar mais um pouco então. Alguns argumentos. Argumento do direito de livre expressão. Olha, livre expressão pode ter tudo, pode. Eu não estou aqui falando, em momento algum falei, olha, esses 2.200.000 sites pornográficos têm que sair, tem que prender e tal. Não, não. Nós temos aí que ter um estímulo à evangelização. Somente Cristo vence essa linha aí pornográfica. Não é aprendendo e tudo. Mas nós temos que dizer que pelo menos na seara de Cristo, não. Isso nós temos que ter coragem de dizer, porque nós cristãos submetem a nossa vontade e a nossa consciência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Outro argumento é que pode ser usada como terapia para solteiros. É uma piada isso, né? Argumentar isso. Gente, pornografia, fecha os olhos, deixa. É uma terapia para solteiros. Terapia de quê? Está tratando o quê com isso? Então, além de violar a palavra de Deus, causa vício e dependência como se fosse uma droga mental. A pornografia é considerada uma droga mental. Outro argumento de que seria um meio de despertamento sexual pelos casados. Gente, é inacreditável. Nesse estudo eu soube que existe uma tal de pornografia evangélica. Tem nos Estados Unidos e na Europa isso. Feita por casais casados e evangélicos. Então não tem problema, está tudo bem. Quer dizer, isso é um mau entendimento. Isso é um mau entendimento. Nós temos que tomar muito cuidado de mal entendimentos dentro da igreja ou dentro do ambiente cristão. Nós não podemos nos deixar levar por isso daí, né? Olha, se o casal está precisando de pornografia para estimulá-los, tem algum problema, eles precisam fazer uma terapia de verdade mesmo, especializada, né? Então, esse negócio de casais evangélicos e daí, olha, a pornografia não pode, mas a pornografia evangélica, amém, irmão? O que é isso, gente? Existe evangélicos defendendo isso, né? É incitação ao adultério e exposição da imoralidade. Não leva em conta a palavra de Deus, nem os valores morais que nós extensamente estamos lendo aqui, né? Olha, sobre mal entendimento é o seguinte, uma vez o pastor Russell P. Shedd, ele é saudoso, né? Ele faleceu em 2016, ele conta o seguinte, uma vez ele estava passando as notas, mas ele perdeu as provas. Então, como ele era um professor de seminário, os alunos, você espera que não mentem,
e tal, ele falou para os alunos: vocês me digam as notas e eu vou passar aqui na caderneta de vocês. Isso faz muitos anos, era antes da informatização de hoje, né? Daí, tal aluno, 9, professor, 8,5, professor, 6,5, professor. Daí, o outro, ele falou, fulano, ele falou, nós tiramos 7. Ele falou, nós quem? A prova era individual. Nós quem você está dizendo? O Senhor deu 7 para mim e para o Espírito Santo. O pastor falou, olha, isso chama misunderstanding, é mau entendimento. Nós quem? Eu e o Espírito Santo, professor. Isso é mau entendimento da palavra de Deus, né? Quer dizer, esse cara precisava estudar mais, ele não estava estudando o suficiente, não estava entendendo as coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com algumas explicaçõezinhas no nosso próprio meio. Nós temos que tomar cuidado. É só a palavra de Deus, não tem outro caminho, né? Outra coisa, esse negócio de religião à la carte não exige verdadeira conversão. Olha, gente, olha, tudo bem, ele assiste só pornografia evangélica, olha, os atores são evangélicos, a menina é evangélica, é quase uma santa, uma menina tão boa, de igreja, e tudo bem, só isso pode, isso é à la carte, olha, eu quero comer hoje isso, eu estou pedindo para o garçom que está me servindo, só essas coisas, as outras eu não quero. Ora, no reino de Deus não tem isso. Se você entra no reino de Deus, a vontade de Cristo é soberana, não é eu escolho isso e aquilo eu não quero, né? Então vamos ver Provérbios 6, 27 a 29, a palavra de Deus nos diz assim. Vamos ler só a primeira parte. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Quer dizer, dá para fazer pornografia a pretexto de ser evangélica? Isso é carregar fogo no colo, sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem, né? Andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Falar, andar sobre brasas e tal. Olha, uma pessoa me convidou um dia para ir numa igreja, aqui em Botucatu, que diz que o pastor ia fazer uma sessão que iam andar sobre brasa e o cristão verdadeiro não ia se queimar. Isso Jesus não apregoou para nós praticarmos. Isso é outro mau entendimento, né? Então aqui, o Provérbios vai nessa linha. Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem, né? Quando eu estive em Praga, nós fomos visitar uma igreja evangélica e nós tivemos muita dificuldade de achar. Ela estava no meio da quadra, não estava assim de frente para a rua, como são os imóveis aqui. Estava no meio da quadra. E ela foi feita assim, na época do regime comunista, para ficar menos visível pela perseguição dos comunistas. E quando nós, depois de ficarmos um dia procuramos, ligamos e eu conversei com um rapaz jovem, a pessoa mais idosa que atendeu, não falava inglês, porque na época do comunismo não podia aprender inglês, ainda mais o inglês, falado nos Estados Unidos, arqui-inimigo, né? Não podia. Mas o jovem já sabia, então falamos com ele em inglês e ele explicou, olha, no meio da quadra, você tem que entrar assim, assim, assim. Quando chegamos lá, ele apresentou para a gente a igreja e ele falou, olha, aqui foi o seguinte, em 1968, quando os soviéticos invadiram Praga, eles entraram nesta igreja, naquela igreja, e eles fizeram que o cristão escolhesse, ou ele andaria numa chapa que estava a 120 graus de aquecimento, ou colocaria a mão, contando até 20, numa chapa igual, as mãos. Escolheria descalço ou as mãos diretamente numa placa. E assim foram queimadas centenas de pessoas, ele nos contou. Então, se não fosse assim, não haveria mártir. A gente vê os primeiros cristãos, os próprios discípulos, Isaías,
todos esses como morreram, jogado do monte, ou cerrado ao meio, etc, etc, etc. Então não há que se desafiar, olha, eu ando em brasa, ou eu ando... O próprio provérbio está dizendo, ou andará alguém sobre brasas, sem que os seus pés se queimem. Então nós temos que ter racionalidade no estudo, né? E no entendimento da palavra de Deus. Bom, vamos agora ao como se livrar. Como é que se livra, né? Não é fácil, né, gente? A primeira coisa é o seguinte, não é fácil. Mas vamos lá. Quando você quer se livrar de um vício, a primeira coisa é tolerância zero. Tirar celular, senha do notebook, você não sabe mais qual é, desconecta a TV a cabo, suspende a assinatura. Se não for radical nesse início, você não consegue com meias medidas resolver isso. Fazer leituras devocionais com o cônjuge, leitura da palavra, orar juntos. O cônjuge deve ser coparticipante desta fase de recuperação do indivíduo. Chama reboot isso, realmente é como se fosse computador mesmo. Você dá um boot no computador, ele reinicializa. O cônjuge deve ser o melhor ajudante para que possam crescer juntos. Um pacto de falar com o cônjuge ou algum conselheiro capacitado e maduro sobre o assunto, uma vez por semana, é bem interessante. E orar junto, olha fulano, que me orienta, né? Olha, eu hoje caí de novo, eu fiquei meia hora, mas eu ficava várias horas, eu fiquei meia hora na terça-feira, faz de conta. Então vamos orar junto. Eu vou te aconselhar, olha, tem esse relato de um viciado em pornografia, vamos ler juntos e tal. Uma palavra amiga, um ombro amigo dentro da palavra de Deus. Então esse pode ser ajuda pastoral, líderes, pais de outros adolescentes que vivenciaram problema, conseguiram tirar os filhos disso, podem orientar também. Outra coisa, gente, evitar conversas torpes nas mídias sociais. Sabe, tem gente assim, numa mídia é um santo. Numa sala, num grupo de WhatsApp, o que seja. É um santo. Na outra, E aí vem uma coisa muito errada. O cristão não deve fazer isso. Se o cristão faz isso, ele tem que pensar e repensar. Desculpa, gente, sala errada. De repente você vê umas coisas, você fica surpreso, nossa, essa pessoa, esse irmão, esse amigo falando essas bobagens, daqui a pouco vem, desculpe, sala errada. O que aconteceu? A transparência, de repente, ele cometeu sem querer uma coisa muito boa chamada transparência. E ele disfarça falando, desculpa gente, sala errada. Então esse negócio de sala errada para nós cristãos, não tem isso, nós não temos sala errada. A nossa sala é a de Deus, né? Não, desculpe, grupo errado, né? Sala errada, o que seja. Para os casados, relacionamento sexual pleno e abundante tem menos chance porque Deus não condena o sexo no casamento, né? Então o relacionamento sexual no casamento pode ser sim, e deve ser pleno e abundante. Tem menos chance de um dos cônjuges ir para o caminho da pornografia. E falar francamente com os filhos sobre isso, porque você falando com os filhos sobre isso, você reforça a si mesmo. A si mesmo. É como eu sempre digo, quando a gente prepara um estudo bíblico para apresentar, todo mundo cresce, porque a palavra de Deus sendo apresentada, discutida, causa crescimento em todos nós. Mas o maior beneficiário é o expositor, que preparou e estudou. Não tenham dúvida disso. Então, quando a gente conversa com os filhos sobre isso, a gente está se reforçando a si mesmo, né? Dá o exemplo, se você fala uma coisa, mas seu filho chega na sala, você está vendo um filme de conteúdo imoral, palavras fortes, sexo direto, palavras torpes, e vê o pai sempre, ou a mãe, participando da roda dos escarnecedores, os amigos do pai, eles vêm em casa,
falam palavras horríveis, bebem um monte, xingam um monte. Isso daí fala contra o que você ensina ao filho, né? Então, o exemplo é fundamental em casa. Nós temos que ser exemplos para nossos filhos. E o nosso exemplo está na palavra de Deus. Vamos ver alguns versículos, está acabando já. Gênesis 2, 24, 25. A palavra de Deus nos diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Em contraste com Gênesis, quando caíram, Adão e Eva, o que aconteceu? Primeira coisa, quiseram se cobrir, tiveram vergonha da sua intimidade física. Muito bem, aqui, e depois Deus cobre com pele de animal, muito mais eficiente do que folhas. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, né? Isso no paraíso. Então, assim, no paraíso não se envergonhavam, mas depois de casados também não se envergonham, tá? Então o casamento deve ser pleno sexualmente. Mas Mateus 5, 27 e 28, ou Êxodo, Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, é Jesus falando em Mateus: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração, né? Mas Êxodo 20, 17, não cobice a casa do seu próximo, é um mandamento, né? Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, etc. Mas não cobice a mulher do seu próximo, né? Vamos mais então, agora em outra parte, já na reta final. Olha, tem mais versículos? Tem Efésios, vamos ver Efésios, Alexandre, desculpa, se puder pôr de novo. Efésios 5, 3 a 7. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, de novo isso. Eu não acredito nisso. É a terceira ou quarta vez que nós estamos mostrando o versículo disso. Tem que acreditar então, né? O estudo bíblico é para isso, para nós irmos nos aperfeiçoando no entendimento e aplicar no processo de santificação. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A ira de Deus. Ora, nós acabamos de ler sobre o comentário de Jesus para a igreja de Tiatira. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Imoral, impura, avarenta. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Efésios. E agora Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Pornografia, gente, o jovem nem estuda mais, ele fica o tempo inteiro na pornografia. É igual jogo jogo virtual, jogo de internet, esses joguinhos eletrônicos. Existem viciados na China em jogos eletrônicos, que eles tiram completamente o acesso aos jogos eletrônicos e internam um adolescente num hospital. Ele fica 30 dias longe de tudo isso. Então a pornografia vicia da mesma forma. A pornografia é uma droga da mente.
Rapidamente, um estudo descobriu que todas as atividades na internet, a pornografia tem o maior potencial para viciar. Mais que jogos, mais que internet, videogame e corridas. Fala corridas, que corridas? Às vezes é corrida de Fórmula 1. Corrida de cavalo vicia também. Eu conheci uma pessoa que era viciada em corrida de cavalo, ficou pobre por isso, perdeu, porque sempre pondo dinheiro nas apostas. Né? E eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte, eu falei um dia, ele ia fazer estudo bíblico em casa, falei, por que você não tem ido na escola dominical? Doutor, eu tenho melhorado, mas eu ainda não estou curado. A Fórmula 1, antigamente tinha a Fórmula 1 9 horas da manhã, e nós tivemos Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Wilson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, que foi um grande, né? E agora não tem mais esse atrativo quase no Brasil, mas naquela época tinha. Ele falava, eu sou viciado em corrida automobilística, e a ponto de não ir na escola bíblica, né? Então vejam, tudo isso é sério, né? Outro estudo, olha isso, Internet Porn is Killing Young, eu vou em português. A pornografia da internet está matando a performance sexual de jovens masculinos. Uma pesquisa da Sociedade Italiana de Andrologia, publicada em fevereiro de 2011, fala sobre a ocorrência de disfunção erétil em jovens devido à pornografia. Os urologistas sabem bem disso, os andrologistas sabem bem disso, que é o seguinte: esses jovens viciados em pornografia ficam com impotência sexual, que não adianta usar medicamento que compra em farmácia, né? Não adianta usar, porque é mental a coisa, né? Isso é comprovado. Chama ED, né? ED, a abreviatura. Eu vou falar agora o depoimento de um rapaz de 28 anos no grande estudo da pornografia de Gary Wilson. Houve um estudo grande de pornografia feito por Gary Wilson, tem vários relatos lá, eu trouxe um para vocês. Eu tenho ido a psicólogos e psiquiatras desde há 8 anos, ele tem 22 agora. Já usei Fexer, Ritalin, que no Brasil é Ritalina, Xanax, Paxil, larguei 2 faculdades, esse jovem americano. Fui mandado embora 2 vezes de outras, usei maconha para acalmar minha ansiedade social, fui abordado por várias mulheres, acho que por causa de minha aparência e status, mas elas rapidamente sumiram, devido à minha esquisitice. Sou viciado em pornografia desde os 14 anos. Nos últimos 2 anos, eu venho testando e descobri que a pornografia é um problema. Eu parei completamente há 2 meses. Foi muito difícil, mas até agora valeu muito a pena. Desde então, parei de tomar remédios. Minha ansiedade desapareceu. Minha memória e o foco estão como nunca antes. Eu me sinto como um imã de atração para as mulheres. E minha impotência também desapareceu. Eu realmente penso que eu tive um novo nascimento, uma segunda chance em minha vida. É bom para ele, né? Quem sabe ele está no caminho de um novo nascimento em Cristo, espiritual agora, né? Então o tratamento é o reboot. Descartar todo o material erótico, ser transparente junto àqueles com quem divide a vida ou mora, descartar material pornográfico, fazer exercício físico, começar uma atividade nova, vai ser voluntário num asilo, 4 horas, uma vez por semana, uma vez por mês que seja, precisa, a sociedade precisa de novos trabalhos, novas, né? E sempre interrogar, quais os valores que estão sendo transmitidos nisso, nesse meio, nesse meme, nesse GIF, nessa mensagem, tá certo? Né? Afastar-se do celular é um perigo, gente.
publicidade, músicas com letras perigosas. A gente sabe, tem uns ramos musicais aí, que a música é completamente pervertida. Ela é pervertida, se ela fosse só pervertida, nos afastaríamos, mas ela é perigosa, porque ela é pervertida e perverte, né? Transparência. Outra, não minimizar o problema. Também não superdimensionar. Ele é viciado em pornografia, não vamos nem chegar perto. Não senta lá, vem para cá. Não é isso. Não devemos minimizar, mas também não devemos superdimensionar. Devemos ser atuantes, isso sim. Não devemos transmitir responsabilidade. Gente, olha, não fui eu que pequei, sabe? Nossa, eu não. Ou foi o diabo que mandou eu pecar, fez com que eu pecasse, me cirandou até eu pecar, ou foi um amigo mau que eu tenho, ou foi o próprio Deus. Tem linhas que falam que é o próprio Deus. Se eu pequei, é o próprio Deus que é o responsável. Não transferir responsabilidade. Eu sempre falo isso, falo para os meus filhos: se você pecou, é você que pecou. Não foi o fulano que pecou por você, nem Deus que te mandou pecar. Pode até ser o diabo que te cirandou e tal, e te estimulou ao pecado. Mas a culpa é sua, foi você que pecou, não foi o diabo. O pecado do diabo é muito antigo, é muito antes e muito grave. Não foi o diabo, né? Outra, o que pregamos aos outros se aplica a nós. Isso é uma lição para o expositor também, né? Sempre que nós estamos expondo, nós temos que agir de acordo com o que falamos. Isso não é brincadeira, não é fácil. Bom, agora para terminar, duas coisas nós vamos responder. Não vejo, olha, o comentário assim, você está evangelizando, você foi visitar alguém e tal, e uma pessoa fala assim: olha, não vejo nada de errado na pornografia, porque ela não prejudica ninguém e só me traz prazer. Então eu acho que o estudo todo respondeu isso, né? Isso está completamente errado. Outra, olha, eu vou falar a verdade, eu vou confessar, vou ser muito sincera, a pornografia é um pecado imperdoável, e eu sei que nunca serei completamente liberto. E pensa mais uma coisa, mas não fala, não tem coragem de verbalizar, mas esse pensamento é o seguinte: portanto, eu não vou sair da pornografia. É imperdoável, é um pecado imperdoável, eu sei que nunca serei completamente liberto, agora para si. Portanto, eu vou continuar na pornografia. Isso é oficina do diabo, gente. Nós temos que atuar contra isso. Não há pecado que o sacrifício de Cristo na cruz por nós não seja capaz de perdoar, né? Então, solidificando agora, para finalizar, a cruz deve balizar nossas vidas, e isso inclui o uso do computador. Sempre que estamos no computador, a cruz é a baliza de tudo que fizemos no computador. Eu lembro no início do computador, na minha tese de mestrado, uma funcionária evangélica muito boazinha, um amor de pessoa, um coração voltado às coisas de Deus, entrou desesperada quando me viu teclando. Doutor Edson, o pastor Domingo falou que o diabo, o próprio Satanás, mora dentro do computador. Me falou isso. Eu falei: não é assim. Como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. O diabo não mora aqui dentro, né, do computador. Fica tranquilo quanto a isso. Então, nós como cristãos temos que usar essa ferramenta para o bem, mas temos que ter conhecimento, sim, que pode ser usada para o mal, e devemos combater isso. Outra, que eu falei aquela hora do diabo, né? O diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Lembra o versículo de Paulo, como ele fala? A gente acaba fazendo a nossa própria vontade, que é a vontade da nossa carnalidade. O diabo, ele não é tão ousado, porque ele é muito sutil. Ele sabe que nós não vamos fazer a vontade dele. Ele quer o crente, né? Ele quer o cristão.
aquele que crê em Cristo, ele quer esse. Ele sabe que nós não vamos fazer a vontade dele, mas ele quer que você não faça a vontade de Deus, fazendo a sua própria vontade. É isso que o diabo quer. Não fazendo a vontade de Deus, ele não quer que faça a vontade dele. Ele não quer que a gente faça a vontade de Deus também. Ora, não fazendo a vontade do diabo, porque ele não quer, e não fazendo a vontade de Deus, que ele nos convence a isso, tenta nos convencer a isso, tenta, né? Não pode nos convencer, mas ele tenta muito. Nós fazemos a nossa própria vontade, é essa que o diabo quer que a gente faça. É assim que ele convenceu Eva, né? Fazer a vontade de Eva mesmo. Vai lá e tal, experimenta do fruto, é bom, sim. Ele falou que não é bom, olha a ousadia, né? O enfrentamento, né? Então, se a gente fizer a nossa própria vontade, a gente cai na carnalidade. E a gente cai na pornografia, portanto, e muitas outras coisas. E, finalmente, gente, a pornografia viola os princípios da Escritura, da pureza moral e da sexualidade saudável e correta. Certo? É isso. Querem perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu estou sem monitor aqui, então eu peço desculpas ao pessoal que está eletronicamente, que eu creio que eu não vou ter acesso a eventuais perguntas. Mas vocês viram que o tema é riquíssimo. Dá para fazer uma tarde de imersão nisso, porque tem muitos aspectos aqui, tem uns 10 aspectos que dá para discutir, mais demoradamente, em grupos pequenos, mais pausadamente, sem transmissão por internet, porque há alguma coisa em relação à internet, nós temos que falar a palavra de Deus, mas às vezes a gente quer falar alguma coisa a mais, e a coisa está na internet, pode ser complicado também. Isso é intrínseco, é uma das características da internet. Então vale a pena futuramente a gente fazer uma tarde de estudo com jovens, né, com adolescentes, sobre isso. Os principais alvos são os jovens, as crianças, então pré-adolescente, 10, 11 anos, os jovens e o casal jovem. A literatura fala que depois dos 50 anos, praticamente não há mais problemas de pornografia. Por quê, gente? Agora como médico falando. Porque os hormônios decresceram, é isso aí. Né? Então, que mérito há da pessoa de 60 anos não ir na pornografia? Os hormônios deles estão mais calmos. Que mérito há dele não ir na pornografia? Os hormônios estão calmos. Nós temos que enfatizar isso para aqueles que estão com hormônios exuberantes. Esses têm que se prevenir dos males que a pornografia causa. E não entrarem nessa rota imoral, errada e que fere a vontade de Deus e que é pecaminosa da pornografia, que são os adolescentes, os jovens e os jovens casais. Os jovens casais. Esse é o público foco do trabalho contra a pornografia. E como disse o Silêncio de Adão no prefácio, não termos medo de falar. Hoje, se você fala alguma coisa cristã, usa o termo cancelamento, a pessoa está cancelada, né, socialmente, está cancelada. Nós cristãos não temos que ter medo disso. Nós temos que falar a palavra de Deus, alto e bom som. O livro até começa perguntando, onde estava Adão? O Silêncio de Adão, não sei se alguns conhecem. Onde estava Adão quando Eva pecou? Ao ladinho dela e ficou quietinho, deixando a serpente falar tudo aquilo e Eva cair, ele ficou quietinho. Então nós não devemos ser assim como Adão, nós devemos ser como o segundo Adão, Jesus Cristo, que é o Senhor e é o Salvador. E é em nome dele, por isso que nós estamos aqui, e eu despeço dos irmãos, obrigado gente, um bom domingo.